Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa premiere de lançamento. Vamos aguardar um pouquinho todo mundo chegar. Eu sou a Catarina, estou aqui representando a Amazônia de Pé e o Nossas. E temos convidados muito especiais hoje aqui também. É, Boa tarde, Caroline. Quem já chegou vai mandando um oizinho aqui no chat para a gente também, por favor. Essa é uma sessão que a gente tem várias línguas, né? Eu falo português, Andréa fala espanhol, Gabriel fala inglês. Então, por favor, para vocês entenderem melhor, liguem também as legendas aqui nas configurações, para vocês conseguirem pegar, né? Não perder nenhuma informação no meio do caminho. Vou dar um tempinho para vocês configurarem as legendas. Dê uma olhadinha aí para configurar certinho as legendas, para vocês compreenderem tudo. Como eu disse, eu sou a Catarina, falo representando aqui a Amazônia de Pé e o Nossas. Hoje temos convidados super especiais, a Andrea, da Video Consortium, a Magabi, a Leila, nossa protagonista desse lindo filme que vamos apresentar hoje. Em breve, a gente está esperando a Val chegar também representando Suraras. Leila também é Suraras, muitas coisas. E hoje é aniversário da Leila, então esse lançamento caiu nesse dia super especial, que é aniversário da nossa Surara, nossa querida Leila. É, E é isso. Todo mundo conseguiu a ativar as legendas? Confirmem aqui no chat, por favor. Muito bem, gente. Então, vamos começando. Agora já temos uma introdução, vocês já sabem quem somos, já ativaram as legendas. Qualquer dúvida, podem responder aqui no chat que a gente vai tentando tirar também em relação às legendas. É, Gente, hoje aqui a gente está nesse momento muito importante de lançamento desse filme. O processo de construção dele é longo, né? Construir filmes e produtos audiovisuais leva um tempo, leva cuidado, e a gente vai compartilhar com vocês hoje um pouco sobre esse processo. Então, estamos aqui reunidos. Queria convidar o Gabriel e a Andrea para dar um oi e se apresentarem, Magabi e Leila também para darem um oi e se apresentarem. A gente vai ter algumas perguntinhas nesse começo, a gente vai exibir o filme e depois a gente vai ter uma discussão também sobre a construção do filme. Então fiquem com a gente. A gente tem previsto para essa atividade 1 hora de duração. Então, vamos dividir esse tempo bem para vocês conhecerem tanto o filme e entender, né? Já pensou estar no cinema e ter um bate-papo com a pessoa que fez o filme para você entender mais o que ela pensou, né, ao construir? É isso que a gente quer transmitir aqui hoje com essa atividade. Então, deem um oi aqui para o pessoal. Pode vir Gabriel, Andréa, Leila e Magabi. Dá um oi para quem está com a gente, por favor. Hello, everybody. Thank you so much for joining this call. My name is Gabriel Diamond, and I'm the video producer for the Skull Foundation. And I have this incredible job that I get to do with Skull in helping to tell stories from the community around the world, of the organizations and the leaders that we help to support. And one of the things we realized a few years ago is with our one of our core values is around trusting those closest to the challenge to lead the solution. And we realized that that should really also apply to who gets to tell the story. So instead of me traveling around the world, we partnered with the Video Consortium to create this program that links local storytellers to local leaders so that they can learn from each other and create a story that focuses on the ground change leaders. Um, so we can really start to understand and see what it looks like, how communities are built, how trust is fostered, how change happens, how organizing happens. And so each film is an experiment in listening, in storytelling, in impact.
And so what you're about to see is the result of that experiment. So we're just so grateful to everyone who's joined online now to watch this film. And I will turn it over to Andrea from Video Consortium. Gracias, gracias a todos y todas por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Qué bonito que están siendo parte de este evento muy especial, que es el estreno del documental. Yo soy la coordinadora de producción de Solutions Storytelling Project, donde pude ver el gran crecimiento y el talento de Magaby en todo el año. Y es impresionante lo que logró, su visión, su sensibilidad. Entonces estamos muy orgullosos de ti, Magaby. Muchas felicidades por todo el esfuerzo y que el mundo vea tu talento, que el mundo vea tu documental y que se hagan cambios con ese poderoso mensaje que hay en ese documental. Así que gracias a todos por estar aquí. Les invitamos a que pongan sus preguntas en el chat también y sus comentarios y que disfruten este evento. Catarina. Muito bem, Andréia, obrigada. Gente, só para esclarecer para a Magabi e para a Leila também, para vocês entenderem, Gabriel e Andréia, talvez precise colocar a saída da legenda de vocês em português, e aí quando vocês forem falar, coloquem a legenda de vocês, a saída da legenda de vocês em inglês, que aí, enfim, tem que ficar fazendo essas mudancinhas, mas é isso que a tecnologia está, quem sabe no futuro vai ser tudo automático e vai dar certo. Então tá, gente, vamos lá. Muito obrigada, Gabriel e André, pela introdução. Muito bom ouvir vocês. E o que vem por trás, né? Onde começa essa história, onde começa essa ideia, e como a gente chegou na produção desse filme também. Tenho duas perguntas para a gente começar, uma para Leila e uma para Magabi. Vou começar com a pergunta para a Magabi, que é diretora do filme, para ela contar para a gente um pouquinho, né, como foi esse processo criativo de encontrar essa história, chegar no território, e como foi esse começo, né, desse processo criativo. Conta para a gente, Magabi. Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde. Eu sou a Magabi, sou fotógrafa, sou cineasta e tive o prazer de dirigir esse filme, essa história incrível. E obrigada, Andréia, pelas felicitações. Participar desse programa foi um processo muito incrível assim, na minha vida e especial na minha carreira enquanto cineasta. E quando eu recebi a ONG que eu iria trabalhar, eu fiquei bastante emocionada, porque foi a primeira vez que eu trabalhei com a Amazônia. Esse bioma que eu acho incrível, maravilhoso, que eu não conhecia e eu tinha um sonho de conhecer. E minhas produções sempre foram voltadas para o Nordeste do Brasil. E quando eu descobri que eu ia falar sobre a Amazônia de pé, eu fiquei muito emocionada. E o processo criativo, ele foi de uma maneira fluida, porque a ONG veio com um briefing muito bem escrito, né? E trouxe a personagem principal, que é sempre o grande desafio do cineasta, né? Qual vai ser o meu personagem principal? E o desafio ele vem depois de como unir o projeto Amazônia de Pé, que é enorme, que ele atua no Brasil inteiro, né? Inclusive, tem potência internacional, junto com a história da Leila e da família dela, que é uma história incrível e que dá muito material, é material de longa-metragem, né? Junto com a história de Alter do Chão, que é uma personagem também. Alter do Chão é um personagem do filme. Então, como unir esses três, né, dentro de uma temática tão importante e em 14 minutos? Eu acho que esse foi o grande desafio, o processo criativo, ele se dá a partir dos clipes das Suraras. Eu tive reuniões com a Leila, né, online. Eu sabia que eu ia ter só 4 dias em Alter do Chão para gravar e que voltar era inviável devido aos recursos. Então eu fui a partir da arte, né? Eu acho que para quem vai assistir vai entender que ele começa com arte e finaliza com arte. Ele começa com a música e finaliza com a música. Então, eu tentei ao máximo entender a rotina da Leila, a partir das reuniões online com ela, e assistir todos os clipes das Suraras no YouTube, que foram dirigidos pelo João Albuquerque, que é o assistente de direção e foi operador de câmera também, que, enfim, incrível na equipe. Então o processo ele vem um pouco disso, a partir dos clipes das Suraras, e a gente sempre faz um roteiro, mas na hora que chega lá as coisas mudam, e só quando eu cheguei lá que eu entendi, né, nesses 4 dias de imersão em Alter do Chão, um lugar maravilhoso,
Então, assim, foi um pouco disso o processo, e é onde tudo muda e é onde a gente vai fazer esse quebra-cabeça acontecer. Muito bom. Até me perdi aqui no. Esqueci que eu era moderadora por um segundo. Ai, e Leila, conta pra gente um pouco também, pra ti, como é, né, esse processo. É, como foi um pouquinho desse processo pra ti? O que é que tu queres falar para as pessoas antes delas assistirem o filme? Se tu pudesse dar uma dica assim para as pessoas antes de ver o filme, qual seria? E aí, depois da pergunta da Leila, a gente vai assistir o filme. Estão preparados? Quem está preparado, manda um coração aqui no chat pra gente. Oi, gente. Eu estou muito feliz, né, nesse momento. Quando foi escolhida a data, de lançamento, né? As meninas não sabiam que era meu aniversário, não lembravam, né? E eu deixei, não quis mudar a data, né? Porque é bem simbólico, porque faz um ano que a Magabi chegou com toda a equipe, né? Que foi justamente no dia do meu aniversário também. E assim, eu com tantas histórias aqui de luta, né, na nossa região e no Tapajós, a gente conseguir contar a minha, eu fico até assim, meu Deus, é, será que sou eu mesmo? Será que não podia ser uma outra pessoa? Porque são tantas histórias fortes na nossa região, né? Mas foi um processo muito intenso, porque a gente fala muito no coletivo, né? Na luta coletiva, e quando você vai falar também nessa luta e da sua vida pessoal, como você vive, é um olhar para dentro, né? E quando a gente olha, faz esse olhar para dentro de nós, também a gente encontra, né, as nossas dores, né? O que a gente pensa do futuro, é uma questão mais pessoal, né? Então, quando a Magabi fazia as perguntas para mim, né, perguntando coisas muito pessoais, eu tinha dificuldade para responder, porque eu sempre respondo muito, né, sobre o coletivo, né, nossas vontades e nossos sonhos coletivos, e aí eu tinha dificuldade para responder. Mas eu creio que a minha história, a história aqui das Suraras, da minha família da Amazônia de Pé, das lutas, ela é muito parecida com histórias de outras regiões também, sabe? De lutas de resistência. Então, acho que as pessoas, quando assistirem, também vão conseguir se identificar, né? Com a nossa história aqui em Alté. E aí, nesse processo também, para a gente, pessoalmente, quando a gente vai contar a história, a gente fala muito sobre o território Borari, né, a gentrificação, o processo violento que a gente sofre, né, é muito voltado, né, para a questão da gente se tornar, nossa aldeia se tornar um lugar, uma aldeia urbanizada, a gente viver hoje, né, numa realidade diferente que não foi a gente que escolheu, né? E aí, nesse processo que a gente mostra, a gente vai contar assim como a Catarina perguntou, né? Que é para ficar assim, né? Para uma dica. A gente conta essa história de um sofrimento que é da minha família sendo, né, cercada por grandes obras, e agora essa obra já ficou pronta, porém a gente foi muito legal porque a gente entrou com um processo de danos morais e materiais, né, contra a obra. Há uma semana atrás, a gente recebeu a notícia que a nossa audiência já foi marcada para dia 2 de julho. Então, e as imagens que a gente usou para os autos do processo foram imagens que o João, né, a Magabi, toda a equipe capturou, né, durante a gravação do documentário, da construção, imagens de drone. Então, essa parte também colaborou muito para a gente mostrar, né? E também quando assim, deu uma grande força para a gente, que quando a Catarina mostrou para a gente a primeira versão, que foi a única vez que eu vi, gente, ano passado, para ver se os nomes estavam corretos e tal. A gente estava nesse processo da justiça muito cansativo, né? Saber se a gente ia conseguir um processo gratuito, porque a gente não tinha, né,
dinheiro para bancar esse processo. E aí eu estava querendo já desistir, assim, né? Será? Já estamos cansados e tal. E aí, quando eu vi, né, a história novamente, né, contada, né, quando a gente vê como que foi o processo, contou muito também esse momento de dar força e dizer, não, vale a pena, vamos atrás, a gente não pode deixar assim, né, a gente precisa também ser exemplo, né, de não desistir, a gente precisa mostrar que é possível e que as pessoas, nem todo mundo está acima da lei, que a gente precisa ir lá atrás e falar sobre os nossos direitos. Então, é uma honra para mim poder deixar, porque assim, eu acredito muito também nessa nossa luta pelo audiovisual, pela informação, sabe? Porque a gente precisa usar essas ferramentas, né, para que a gente também seja ouvido. Então, quando a gente faz um material como esse, né, um documentário, é a nossa história eternizada, a história das lutas eternizadas, né, que fica para o mundo. Então, eu acredito também nessa ferramenta que a gente pode usar para o bem, reverter com tantas pessoas também boas, né, que conseguem fazer um bom trabalho, né, para o coletivo. Então, gente, sem mais delongas, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente, né, eu preciso rever também de novo para que a gente consiga identificar mais, entender, né, como foi esse processo. Muito bom, muito emocionante te ouvir, Leila. A gente, quando escreveu esse projeto, né, para o Fellowship, ficou muito. A gente escreveu mais um personagem, né, mas para tentar, né, contar. Quem faz a Amazônia de Pé são muitas pessoas, mas a gente tenta muito dar continuidade também com essa conexão com a Terra do Chão, com as Suraras, com os parceiros que a gente já tem proximidade, porque é a continuidade que faz as coisas irem mais longe, né? Então, para a gente também é uma alegria grande contar essa história, né? E convido a Andrea para fazer as honras aí do filme, o Maurício também. Tá com vocês, fiquem à vontade para dar o play. Voy a compartir. Por favor, apaguen sus cámaras a los panelistas para darle play. Gracias. Irimbaçaua Iurita, Yané Angauaretá, Yacenuyupé, Yané Curucaitá, Yatacaca, Yané Yamaramunha, Yamaramunha, Yané Retambarupi, Yamaramunha, Yané Paranã Itarupi, Yamaramunha, Recuetá, Miraçá Itarupi, Yenga Mupira Tampaua, Suraraitá Tapajoara. Eu vivo aqui desde quando eu nasci. Sou uma mulher, por formação sou turismóloga, mas sou ativista socioambiental pelas causas indígenas, pelas causas das mulheres também. Atuo numa associação de mulheres indígenas chamada Suraras do Tapajós, que é uma organização que tem sede aqui na aldeia Terra do Chão, mas ela abrange mulheres de outros povos, né? Além das mulheres de Borari. Eu peço que esse banho nos fortaleça na luta, em defesa dos nossos territórios, em defesa dos nossos rios e das nossas florestas.
Eu cresci ouvindo que eu vivia no paraíso, que eu tinha nascido no paraíso. E Alter do Chão, né, na minha infância eu lembro muito bem, na primeira rua a gente era muito diferente, né, do lugar urbanizado que tem hoje. A gente sempre teve uma ligação muito forte com a natureza. Eu nasci na beira do rio, na primeira rua de Alter do Chão. Então, fui entendendo o quanto era responsabilidade nossa, né, de quem vinha nascendo e crescendo, também manter esse lugar. Alter do Chão ela foi conhecida, né, primeiro internacionalmente, porque os primeiros turistas que chegaram aqui, eles eram os estrangeiros. E depois o turismo local, regional, né, e agora o turismo nacional. E com isso, despertou interesse muito grande, né, na questão da especulação imobiliária, do local. De repente, né, a gente que sempre falava que era indígena, a gente ouvia que não era mais indígena, porque a gente não vivia mais naquela aldeia tradicional, que já existia, as casas não eram mais de palha nem de barro, né? Então as casas já tinham concreto, de repente abriu ruas, e aí uma estrada de asfalto que ligava ao Alter do Chão, e com isso tudo um grande conflito da população local. A gente está convocando essa reunião para a gente debater algumas pautas que são emergenciais para a gente quanto uma organização, né? Ultimamente a gente viu várias demandas estarem acontecendo no nosso território, né? Principalmente aqui no território Guarari, que é onde a gente está localizada. Então a gente, como uma associação, precisa estar pautando isso dentro da nossa organização, que é a defesa do nosso território, né? Então é uma das pautas dessa nossa reunião também. E também falar sobre a Amazônia de Pé, né? Aqui no nossa sede é um ponto de coleta da Amazônia de Pé, né? Que a gente já conhece, nosso parceiro desse projeto de lei. E, em especial, a gente vai ter uma atividade na Quinta do Mestre, né? A gente vai tocar, que é a Noite dos Mestres, lá no coletivo. E a gente vai coletar assinatura também. E aí, dona Rosana, a senhora quer fazer um chamado aí pra gente, né? Quem quiser também ser voluntário, né? Sim. Mais uma vez aí, já fazendo 2 anos da coleta de assinaturas juntamente com vocês e também com a Leila. Eu vim do meu território para ajudar também, não é? E que vocês nos ajudem a mobilizar. Na quinta-feira, as suraras vão se apresentar no palco e cada vez mais a gente juntar as forças junto com esse projeto e que vamos ganhar e vamos estar subindo e entregando essa lei ao Congresso, não é? Para poder essas nossas florestas de pé estarem mais protegidas, tá? Então esse convite, vamos nos mobilizar e Amazônia de Pé. Hoje, aonde é a casa dos meus pais, aonde eu nasci, do lado tem uma construção muito grande, que é, né, uma casa de veraneio. As pessoas só vêm no final de semana ou alugam, né, para turista. E agora tem uma construção muito grande que obrigou, né, os meus pais a saírem de lá. Então, eles estão há cerca de uns 5 meses, né, que saíram da sua casa, deixaram de trabalhar na renda, que era também, né, de hospedagem, de um redário que foi construído. E eles tiveram que sair e vir para casa da minha irmã, porque eles não têm condições de ficar lá na construção, muita poeira, muito barulho, né? Então foi toda uma realidade tendo que se movimentar para que eles pudessem hoje ter uma saúde, né? Não consigo entender como que ele tem uma cabeça muito diferente da nossa, porque a gente é acostumado com a natureza, né? E a pessoa chega, destrói completamente e põe um cimento, né? Então isso dói muito, dói. Eu digo mesmo que a Alter do Chão já foi linda. Para mim, ela não é mais linda. Eu estou sentindo tanto, assim, uma dor muito grande. Eu choro assim, porque eu não consigo ver. Está destruindo muito. Quem conhecia nosso redário
que o nosso redário é bem simples, né? Rústico. E ver hoje, digo, não dá para vir porque está muito sujo, está muito... A gente teve que mexer em casa por causa do vizinho, né? Que está sem coração, então veio destruir mesmo, veio expulsar a gente. Ele quer expulsar a gente de casa. Do lado tinha uma árvore muito alta e do nada caiu todas as folhas. Porque ela caía e já vinha nascendo e agora ela está secando. Quando eu fui inserida no projeto, eu vi como uma grande esperança para a gente, porque a gente já estava dentro do movimento indígena, né? Mas a gente não via a nossa voz ela em vários lugares. E aí eu via a Amazônia de Pé como também um momento de amazoniar o Brasil. Helena, a mamãe vai sair, vai lá na escola. Depois a mamãe volta, tá bom? Você fica aqui com a Marina e o Natan? Hein? Tchau. Olha no seu caminho. Beijo. Mamãe. Oi, professor, tudo bom? Obrigada. Hoje a nossa luta não é mais com arco e flecha, né, se escondendo para se proteger. Hoje a gente precisa se mostrar cada vez mais e poder sentar numa mesa de diálogo e negociação. Então a gente precisa estudar, a gente precisa estar atualizado, né, cada vez mais. Então, pessoal, na Semana dos Povos, vocês trabalharam a questão das mudanças climáticas, do projeto de lei Amazônia de Pé, e também conheceram a nossa revista em quadrinhos, As Aventuras da Kayanaco. E eu queria saber de vocês o que ficou na cabeça de vocês, o que faz lembrar vocês quando vocês pensam e lembram do que a Kayanaco fala aqui na revista. A gente aprendeu sobre PLIP. PLIP, muito bem. A PLIP é um projeto de lei de iniciativa popular, o qual a gente tem como exemplo o projeto de lei Amazônia de Pé, que é uma ferramenta democrática onde o povo pode fazer suas leis e levar até o Congresso Nacional para ser votado. E a gente entende que a luta ela não precisa ser dolorosa, cansativa o tempo todo, que a gente também precisa sorrir e ter alegria. Então isso a gente faz muito através da nossa cultura, né? O movimento indígena ele tem isso de cantos, né? De cantos da cultura sempre estar presente, disso ser um tipo de fortaleza para nós. Trago para vocês um chamado. Com a crise climática que a gente vive, nunca foi tão importante proteger a Amazônia e seus povos. E a gente tem trazido para vocês agora, né, aqui do meu lado esquerdo, a gente tem uma banquinha. Trata de um projeto de lei de iniciativa popular chamado Amazônia de Pé. Esse projeto de lei, para ele chegar no Congresso, ele precisa de 1,5 milhão de assinaturas físicas de pessoas que votam. Nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia. Amazônia de pé! Nos roubaram, nos mancharam, tentaram calar nossa voz, destruíram nosso médio, dobro baixo da Tapajós, da nascente a voz, vemos tanta exploração, nossas águas tão barridas que trazem contaminação. Nos roubaram, nos mancharam.
que me motiva a continuar na luta, acreditar que a gente pode viver num lugar melhor, que a minha filha e que as futuras gerações elas possam usufruir do que aquilo que eu conheci, né, na minha infância, do que a gente tem, porque tudo isso fez parte, né, de tornar a pessoa que eu sou hoje, da mulher que eu sou. O som do curimbó é a voz do pão, no vibrar do couro, na mão da cunhã. Ele invoca o sol, ele invoca a lua. Voltamos. O chat está empolvoroso, muitos comentários, muitas emoções, muitas primeiras reações. Por aqui também, uma chuva de emoções, muito lindo ver, né? Acho que a gente que estava mais próximo acompanhou algumas versões, mas ver ele pronto nesse momento é ainda mais especial. Muito obrigada por esse presente. Parabéns pela essa trajetória linda, Leila. Que bom que a gente conseguiu registrar um pouco dela nesse doc. Agora, gente, como o Maurício estava pedindo para vocês, eu vou dar 2 minutinhos para vocês deixarem reações nos comentários. É isso, Andrea? Quer fazer algum comentário agora também? Yes, I want to invite everyone, if there's English speaking and are here, we're going to share a Google form because we want people to interact in the chat also that how did you feel? What is your perception? What is your opinion of this film? Vamos a compartir un Google Form, ahora en español, para la gente hablante en español, un Google Form que vamos a compartir donde queremos que la gente comente cómo este documental puede ayudar a nosas y a Suraras Amazonas DP, esta increíble iniciativa. ¿Cómo podemos decir, voy a ayudar a esta iniciativa? ¿Quiénes de aquí en este evento van a decir, yo voy a ayudar? Un conecte en el gobierno, un conecte en instituciones, tal vez a alguien se le ocurre la idea que puede ser presentado en una escuela, en una universidad. ¿Cómo ustedes creen que se puede ayudar a Nosas, se puede ayudar a Leila en esa iniciativa, se puede ayudar a Arker Dochao? Entonces, les invitamos a que escriban en ese Google Form. Gracias, Catarina. Para quem, se essa legenda não tiver funcionado, a Andrea estava comentando que a gente convida vocês a preencherem um formulário para dizer, né, comentar como vocês acham que esse documentário pode ajudar vocês nos seus territórios, a causar algum impacto, a começar conversas. Então, por favor, tirem um tempinho para preenchê-lo também, para dizer, né, como vocês imaginam que vocês gostariam de usá-lo. Fiquem à vontade também para usar. Em breve vem Dia da Amazônia, né? Então a gente tem muitas oportunidades de mobilização a partir do documentário também. E aí, antes da gente passar para as perguntas para a Magabi e para a Leila, a gente queria convidar vocês, quem ainda não colocou, a gente vai dar 2 minutinhos para vocês colocarem no chat como vocês se sentiram, né? Como o documentário fez vocês se sentirem, que perguntas vocês podem ter. Vai dar 2 minutinhos até 16h42 para vocês respirarem e deixarem, né? Ou como vocês se sentiram, ou alguma pergunta que vocês tenham também para fazer para a Magabi e para a Leila sobre essa história que vocês acabaram de ver. Só um minuto, porque a gente já está com o tempo corrido e a gente quer ouvir Leila e Magabi também. Podem vir, quem quer vontade, para trazer aqui no chat. Boa, gente. A gente vai, então, passar para a parte das perguntas. Temos mais algumas perguntas para Leila e Magabi. Agora, pós-filme, né? Tendo assistido, vocês já entenderam a história, já se emocionaram por aí. Então, acho que eu queria perguntar para a Leila, né? 2 coisas, Leila. Como é para ti, né, assistir esse vídeo pronto agora, depois, né, de ter visto a primeira versão, depois de tanto tempo?
E por que que tu achas que é importante a gente continuar falando sobre proteger a Amazônia, proteger os povos da Amazônia e o impacto de fazer isso numa escala mundial também, né? Conta pra gente um pouquinho. Gente, eu fiquei emocionada aqui também. E é, foi. Eu chamei aqui, as meninas estão aqui em casa para assistirem também, elas correram, viram, estava todo mundo emocionado. E assim, não sei como uma Gabi conseguiu fazer tudo, né? Conseguiu ali organizar tudo em poucos minutos, porque foram 4 dias mais, foram dias intensos, assim, e à noite gravando também. Então, que bom, Gabi, parabéns, assim, pelo trabalho, ficou incrível mesmo. E assim, pela pergunta da Cata, a gente continua, né? Continua a mesma luta, que eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que é da COP30 no Brasil, onde tem muita gente mobilizada e trazendo as questões climáticas, né? Numa escala muito maior, né, para ser falado. Então, tem muitos meios de comunicação que falam agora sobre as questões das mudanças climáticas, crise climática também. E a gente tem falado muito que cada vez mais é importante a gente falar da Amazônia de pé, né? E por que a gente precisa destinar as florestas públicas, por que a gente precisa demarcar os territórios indígenas, né? Transformar em unidade de conservação, entendendo que nessa imensidão, né, de floresta que a gente tem, existem pessoas, existem povos, né, etnias, populações tradicionais, e que são essas pessoas que realmente cuidam da floresta, né? Que realmente cuidam das águas, e entendendo que isso faz parte da cultura, né? Esse meio, a gente não se vê como seres fora da floresta, a gente se vê como parte. Então, a gente precisa, né, cada vez mais falar que é importante para frear a crise climática, né? E a gente também manter a cultura desses povos, né, que somos nós também, vivos. É importante destinar as florestas públicas. A gente está no momento que já está ficando irreversível, né? O tanto de destruição. Então, o que a gente vai deixar e como que a gente vai viver nesse planeta, né? Que a gente vem destruindo. O bioma amazônico, assim como os outros, né, no nosso país, ele está ali porque ele é importante, né, para equilibrar. Então, a gente fala muito de ser resistência, né, da gente que faz parte da natureza também, um ser que também faz parte, que se entende. A gente tem trazido cada vez mais forte, né? Então, eu acho que o documentário, assim como as nossas músicas também que a gente traz, né, faz ecoar a nossa voz além do território, faz ecoar a nossa voz, né, além, inclusive, né, do nosso país. E aí isso é muito importante, né? Porque é o nosso grito indo mais longe. E aí, enfim, eu fiquei extremamente grata e quero muito compartilhar o vídeo, né, com as outras suraras também, para a gente se ver, né, porque é importante também, né, a gente conseguir enxergar e ter essa visão da nossa luta. Eu acho que a gente vai ainda se emocionar muito compartilhando o vídeo. Bom, acho que espero ter respondido, Cata. Respondeu sim, muito bom te ouvir, Leila. Agora eu queria perguntar para Magabi, para você, Magabi, como é o impacto, né, que vídeos podem causar nas comunidades, qual a sua visão sobre isso? E também saber um pouquinho, né, e compartilhar com a galera quais teus próximos planos e como podem entrar em contato contigo para ficar acompanhando o teu trabalho também. Conta pra gente. Tá difícil de falar, também estou bem emocionada que eu não vi o filme depois que eu enviei
para o programa, eu não tinha visto ele mais, então já tem um tempinho que eu não vejo ele. E eu acho que o audiovisual ele tem uma capacidade de ressonância muito grande na gente, né? Porque é uma capacidade de sensibilização que é até difícil de explicar, que é muita semiótica, mas a narrativa, quando ela traz uma sensibilidade de uma luta, que eu aprendi isso muito lá com a Leila e com o depoimento dela e do pai dela, é, sobre essa questão de como as gerações agora lutam de forma diferente. E eu acho que a Leila fala muito bem no documentário, né, dessa nova geração, de como a gente pode utilizar a partir do ensino, a partir da educação, a partir das crianças, a partir da arte, e potencializar essa luta, né, porque a gente às vezes é visto de forma agressiva, né, as pessoas tendem a reduzir a gente a isso para descredibilizar a nossa luta. E eu acredito que o documentário ele consegue passar isso, o audiovisual ele consegue desenhar isso, né? Que às vezes algumas pessoas elas precisam de desenho para entender, né? Por que que é importante preservar a Amazônia e de deixar essa mensagem de que somos a última geração capaz, né, de salvar assim a Amazônia. Então acho que ele o documentário em si por si só ele sensibiliza as pessoas se ficam sensibilizada pela luta do outro, por ver o outro, né? Toca logo no ego das pessoas. Então, acho que esse é o poder, assim, do audiovisual. E aí, atualmente, eu estou indo para a parte de pós-produção de uma série documentário que chama Na Estrada com a Gabi, que é sobre a história da minha família paterna, né? Em relação ao Nordeste. E também vou começar a produção de meu primeiro filme de ficção, no qual vou dirigir, que é um romance que se passa durante a Guerra de Canudos, também na Bahia. Então, atualmente estou nesses dois projetos, né? E quem quiser entrar em contato comigo pode ser pelo Instagram, Magabi Matos, ou Maga Filmes, que é o Instagram da minha produtora, e pelo YouTube. Se vocês colocarem Magabi, vocês vão ver outros documentários, webséries e projetos meus lá, que estão lá. A maior parte dos meus projetos estão disponíveis no YouTube. E eu acho que é isso. Tô ansiosa para ver ele no mundo, né? Tocando, sensibilizando as pessoas. E eu já recebi várias mensagens aqui no WhatsApp de amigos que se sentiram tocados. Então, eu acho que o poder dele nas comunidades vai ser isso, tanto trazer o empoderamento das pessoas de histórias parecidas com a Leila, de se ver ali, quanto de pessoas de fora para entender a causa e toda essa complexidade, né? A luta não termina aqui, mas é isso. E eu convido também as pessoas a assinarem, né? Ir lá no site da Amazônia de Pé para poder assinar a petição, para a gente conseguir levar, né? Transformar essa lei aí e deixar as florestas para quem realmente cuida delas. Muito bom, Magabi, te ouvir. Que bom que está já em outros projetos também. Quero continuar acompanhando o teu trabalho. Tem duas perguntas no chat para Leila. Uma sobre da Dani Assis e uma da Socorro. A Socorro pergunta qual envolvimento ou qual participação da Escola Borari nesse projeto, né? Acho que você pode explicar um pouquinho mais. E também, na sua visão, enquanto turismólogo e ativista, como a gente consegue fazer um ecoturismo responsável em Alter, que valorize e preserve a cultura e o território sem afetar tanto a população local. Então, queria te convidar para responder isso brevemente. A gente está nos 10 minutinhos finais, então a gente tem mais esses 10 minutinhos, acho que uns 3 minutinhos para você responder, se conseguir, e aí a gente segue para a finalização também desse momento por hoje. Bem, Leila. Obrigada, Cata. Desculpa, eu só vou responder a Emanuela, que perguntou, né, que após um ano de gravação também, o que mudou em Alter do Chão, né? Assim, mudou. Teve muito mais construções no final das contas, e a nossa luta ela ficou também muito mais forte, porque a gente conseguiu, inclusive, no final do ano passado, barrar uma construção, né, de um condomínio, enquanto movimento indígena e outras organizações, né? Então, a gente já estava quase no final do ano, então teve também um impasse muito grande, porque os órgãos, né, de justiça já estavam saindo para férias, recesso, e aí isso pegou muito a gente também.
mas a gente tem travado cada vez batalhas mais difíceis, perigosas, mas também estamos conseguindo mobilizar muito mais pessoas e muito importante assim para quem é do audiovisual, das mídias, né, desse momento foi porque também a gente conseguiu alcançar muitos lugares, né, muito pela rede social, fazendo denúncia, né, esses meios de comunicação que vai furando a bolha, e aí a gente tem feito isso, né, também. Então, conseguimos embargar essa obra grandiosa e estamos cada vez mais assim, né, tentando que as florestas de Alter do Chão consigam ser destinadas, né? Se a gente não consegue com uma demarcação, mas com uma unidade de conservação, isso não implica a vivência dos povos dentro da unidade de conservação, né? Então, estamos nesse processo. E assim, o envolvimento da escola, Boraria, a gente tem um programa dentro da Amazônia de Pé, que chama, né, Amazônia de Pé nas florestas, nas escolas da floresta. E aí a gente começou com a Amazônia de Pé nas escolas indígenas, né, fazendo uma formação climática com os professores, que culminava em uma ação de coleta de assinatura. E aí, bem resumindo para vocês, depois ele se ampliou e se tornou agora a Amazônia de Pé nas escolas da floresta. Então, esse que era o nosso envolvimento. A Escola Indígena Borari era uma das 10 escolas piloto que fizeram parte desse primeiro momento da gente entender como que seria o programa nas escolas, né? Era a gente levar a Amazônia de Pé através dessa formação climática para dentro das escolas e das aldeias. Então, esse é o nosso envolvimento. E a pergunta da Dani Assis, né, sobre o turismo. A gente tem várias nomenclaturas agora, né? Que ecoturismo, turismo de base comunitária, e a gente tem feito um movimento dentro, né? Agora das organizações indígenas, que são lugares muito parecidos com a Terra do Chão, por exemplo, Porto Seguro na Bahia, né? Também em Roraima, a gente está fazendo a etnovivência, né? Que é a gente sendo protagonista, fazendo as organizações e fazendo a vivência com os turistas, principalmente ele chega e a gente já conta a nossa história, né? Já fala a importância dos povos indígenas para a região, e a gente está começando aqui em Alter do Chão um grande movimento também de sensibilização com os agentes de turismo, né? Para que cada vez mais o visitante, né, que chega aqui, ele já entenda o lugar que ele está pisando. Então, a etnovivência está sendo uma saída para os territórios indígenas, né, para a gente trabalhar isso, as experiências nos territórios. Então, como é muito novo, tenho feito parte dessa rede, né, de etnovivência. A gente fez também, né, participou já de seminários, né, junto com essas organizações. Estamos aí criando um novo movimento para dentro dos territórios. Boa, Leila, obrigada. Bom saber mais, né? Acho que a Alter do Chão dá aulas de como resistir em meio a tantas coisas que querem nos derrubar realmente, né? Enquanto campo e enquanto pessoas que lutam pelo meio ambiente, pela vida dos povos, pela natureza também. Gente, antes da gente fazer as palavras finais, queria convidar vocês para seguir Surara dos Tapajós, Nossas, Amazônia de Pé, Magabi, Vídeo Consórcio, Call Foundation no Instagram. Em breve, o documentário vai estar disponível no YouTube da Call Foundation e vai estar disponível também em uma playlist no YouTube da Amazônia de Pé. Enfim, vamos compartilhar, sigam a gente, compartilhem muito. Convido vocês a organizarem exibições do filme nos seus territórios, chama os amigos para ver em casa, marca alguma programação especial para assistir, né, para chamar mais pessoas para assistirem, para compartilhar também. Então, é isso. Queria deixar esse convite para vocês e chamar a Andréia, Magabi, Leila para dar suas palavras finais também. Gracias a todos y todas por estar aquí. Les invito a que sigan las redes y que compartan el documental. Ya está en vivo, ya está ahí en YouTube, lo pueden compartir en las redes sociales, en LinkedIn, en donde ustedes miren necesario que el mundo sepa que este documental existe, que este mensaje de Leila, de Suraras, de Magabi, ese gran trabajo,
llegue a muchas personas en el mundo y que hagas impacto. Si alguien quiere ayudar a Nosas, quiere ayudar a Leila, quiere ayudar a Amazonia de P, a Suraras, hay un Google Form para que sean agentes de cambio, agentes con acción. Entonces, muchas gracias por estar aquí a todos y todas. Leila e Magabi, querem dar um tchauzinho, palavras finais? Gente, só agradecer por vocês estarem aqui. É um presente, né? Como hoje é meu aniversário, então eu entendo esse carinho também de vocês conseguirem participar hoje nessa tarde, né? Porque não é fácil também a gente conseguir tirar um tempo, né? Nesses dias corridos para poder compartilhar. Então, muito obrigada. Espero que essa história da gente ainda consiga ter muitas pessoas entendendo a luta, conhecendo o nosso território, também sinta vontade de vir conhecer, né? Porque entendendo que a gente precisa de mais pessoas que conheçam a nossa história e o nosso local, porque só quando você conhece que você passa a cuidar, né? Então, é isso. Muito obrigada, Magabi, Cata, toda a equipe que fez isso ser possível. Só agradecer mesmo e pedir para quando estiver disponível compartilhar para que a mensagem chegue cada vez mais e mais pessoas. Gracias, gracias a todos y todas. Nos vemos en el próximo evento. Sigan la red de Bioconsortium. Faltan más estrenos de documentales. Nos vemos. Buen día. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.